Ontem, na sessão lá dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aconteceu também a prestação de contas do governo do estado referente ao primeiro quadrimestre deste ano de 2022. Quem foi fazer, então, esta prestação de contas e também responder questionamentos dos deputados foi o secretário de Estado da Fazenda, René Garcia. Ele falou uma coisa muito importante sobre o momento econômico mundial, né? A gente acha que só aqui no Brasil as coisas acabam encarecendo. Na realidade, né, isso acaba acontecendo em todo o mundo. No Brasil a gente acaba sentindo mais o efeito, afinal, nossa moeda, o real, se comparar com o euro, com o dólar, é muito diferente. Por isso que as pessoas mais pobres acabam sentindo ainda mais. Mas esta crise econômica, ela é mundial. Preço dos combustíveis subindo no mundo todo. A falta de matéria-prima com essa questão lá do Covid-0, onde a China simplesmente para tudo, né? E aí faltam insumos. Aqui no Brasil, por exemplo, diversas montadoras já estão paralisando atividades porque não tem matéria-prima. O mesmo acontece na indústria química, farmacêutica. Hoje, muitos medicamentos estão em falta no mercado. Vou usar aqui como exemplo próprio antibióticos para crianças, o líquido, já está escasso no mercado brasileiro. Isso tudo devido a essa crise mundial que vivenciamos atualmente. Tanto pela questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, quanto também lá pelos embargos da China, né? Nessa parada que a China dá para o chamado Covid-0. E aí o mundo todo acaba sentindo. Vamos ouvir o que disse o secretário, falando especificamente sobre o atual momento econômico mundial em que todos os países estão passando nesse momento. O que está ocorrendo no mundo é que, em função da invasão da Rússia na Ucrânia, está ocorrendo um fenômeno de aumento de precificação dos preços das commodities, principalmente a questão dos alimentos e o combustível. Esse impacto está ocorrendo no mundo inteiro e está tendo efeitos adversos sobre a taxa de inflação. O que está levando com que vários países do mundo, todos os países do mundo, adotem uma política monetária mais restritiva nesse momento e com consequente aumento dos juros e impacto recessivo a médio e longo prazo. No cenário mundial também há de se destacar o comportamento da China neste trimestre, que, em função da volta da Covid, ela está tendo uma política de Covid-0, e essa taxa de Covid-0 está levando a uma desaceleração do crescimento bastante expressiva. Como nós vamos ver aqui ao longo do período da apresentação, a evolução das projeções de crescimento econômico para os países do mundo, de um crescimento inicial de 6,3% inicial em 2021, está se reduzindo para um crescimento de 3,6% nas economias avançadas. Com o crescimento da China saindo de 8,1% para 4,4%, o que, em termos chinês, representa uma profunda recessão. À medida que a taxa de crescimento da China, ao longo dos anos de 2000 até 2012, foi na faixa de 10,5%, e já tendo ocorrido uma redução para 8,4% e agora 4,4%. Isso afeta profundamente o crescimento do comércio internacional. Sendo o crescimento na América Latina, esperado para esse período, é de alguma coisa como 2,5%. E como nós vamos ver no caso do brasileiro, o crescimento esperado para o Brasil é de 1,5%, 1,4%, o revisado na data de hoje. Esse crescimento, esse crescimento menor, ele também está tendo um outro impacto muito negativo, que é em função do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. O preço do petróleo subiu 47% nos últimos 12 meses, em médio barril do petróleo. E em função também do crescimento que está ocorrendo no preço dos alimentos no mundo inteiro, a taxa de inflação tem rodado, no caso americano, na faixa de 8,5%, no Reino Unido 6,2%, e hoje na Alemanha foi anunciada uma taxa de inflação anualizada de 7,9%. Os países do G20 têm uma taxa de inflação na faixa de 7,98%.
A taxa de desemprego ainda tem apresentado sinais, pelo menos no caso americano, extremamente positivos. O cenário é de uma taxa de desemprego que no auge da pandemia chegou a 8,1%, agora está em 3,5%. Só que em uma coisa negativa é que as condições financeiras para os consumidores americanos têm se deteriorado ao longo do período. Como vamos ver, a taxa de inflação, no caso americano, já está indicando uma taxa de 3,25% dos títulos de longo prazo. A tendência de desemprego na Europa também é de uma taxa de desemprego bem menor, é uma redução da taxa de desemprego, principalmente puxado pela melhora na economia em função do ano passado. Um fato negativo que está apresentando nesse momento, que em função da tolerância zero à Covid na China, o comércio internacional tem sofrido um forte baque pela incapacidade de fornecimento das matérias-primas por parte do mercado chinês. E o volume de frete, consequentemente, tem despencado no mundo. Um dado que eu sempre apresento aqui é que a gasolina é o principal vilão no mundo inteiro, sendo que, no caso brasileiro, a gasolina brasileira ela é cara em reais, mas, quando comparado com outros países do mundo, ela não é tão expressiva. Nós ocupamos o lugar 85º no ranking dos países com formação de preços de combustível, no caso de gasolina, no caso de diesel, no caso da gasolina. Também o Brasil é o 82º lugar no mundo. A gasolina brasileira não é cara, ou seja, os impostos no Brasil com relação à gasolina não são caros quando comparado internacionalmente. Há países em que o imposto sobre o combustível chega a mais de 100%. O desafio principal, no caso brasileiro, nesse momento, é como vai reagir com relação à taxa de juros. À medida que a taxa de inflação no Brasil está se elevando, a projeção é de alguma coisa como 12,7% de fechamento para o ano, para os últimos 12 meses, com uma redução esperada ao longo do segundo semestre para a faixa de 8,9%, e a taxa de juros, em consequência dessa necessidade, por consequência, terá um aumento de 12,75% de hoje para alguma coisa como 13,25% até o final do ano, podendo chegar sendo um pouquinho mais elevada se, por acaso, a taxa de inflação não se reduzir. O mercado de trabalho brasileiro está seguindo uma tendência internacional de melhora nas condições, seja quando comparado com o passado recente, seja por condições de melhora na formação da oferta, principalmente do setor de serviços.